Vamos lá, né? Vou começar um pouquinho antes, um minuto, para todo mundo chegar aqui nessa transmissão. Satisfações, saudações a todos vocês, começando mais uma live do Conde. Situação, hoje é a famosa live estrutural, né? Depois de algumas lives pontuais sobre questões... enfim, o Bebiano, questões da imprensa, do noticiário, é uma coisa que, na verdade, corrói um pouco o meu cérebro, mas nós temos de fazer isso, afinal de contas, é um pouco a linguagem que se estabeleceu, a revelia de todos nós, que buscamos produzir um tipo de informação, pelo menos no meu caso específico, um pouco menos cativa, né? Um pouco menos cativa, um pouco menos viciada, um pouco menos padronizada, né? Eu sou muito... tenho muita dificuldade com esse tipo de regime noticioso, regime da notícia, e por isso tento oferecer algum outro tipo de reflexão aqui para todos nós. E hoje é um dia desses, né? É um dia de para tudo, para o discurso, para a política, para o país, e vamos ver tudo do zero o que está acontecendo de novo, né? Acho que o caso Bebiano foi emblemático para mim nesse sentido. Vou explicar para vocês aqui do que se trata, do que é que eu estou falando, que bicho é esse que o Conde vai falar hoje, mas realmente me deu um pouco, embrulhou o meu estômago ver que todo esse teatro em torno de um ministro que cai, que foi importante, foi coordenador da campanha do Bolsonaro, ainda não significa absolutamente nada concretamente. Significa absolutamente nada. A imprensa acredita, a blogosfera acredita, né? Aí vai no Bebiano e fala do Mourão, e fala. Isso cansa. Isso leva todos nós para um processo de paralisia constante. Então, isso vocês podem ver na sequência das minhas lives. Eu já tenho aí quase um ano de live, né, disponível aí na rede para você ver. Não no YouTube, porque o YouTube é mais novo. Aliás, o meu YouTube pode chegar hoje a 10 mil inscritos. Então, agradeço a todos vocês, peço para vocês se inscreverem no meu canal, participar desse momento histórico para o Conde, 10 mil inscritos no meu canal, e chame as pessoas para se inscreverem. Chame as pessoas para se inscreverem no meu canal. Pô, se inscreve no canal do Conde, seu animal! Entendeu? Fala assim delicadamente, né? Dá um coice delicado assim. Escreve lá, porra! Tem que se inscrever, porque assim a gente ganha amplitude, ganha escala no país, né? A gente acabou de ter 2 lives aí que atingiram 500 mil de acessos cada uma. Então, isso é importante, inclusive, para nosso processo de mobilização, que é difuso, que é heterogêneo, que é muito louco, né? Então, assim, vocês podem perceber, se vocês quiserem acessar lives antigas, lá do tempo da Guaraná de Rolha, vocês podem acessar o meu Facebook. Meu Facebook é aberto. Bem-vindos ao meu Facebook, todos vocês, todo mundo. Aparece que tá. Jailson Romão, cara pálida, saudações. Eu tô aqui, eu sei que você tá aí, querido. Jailson Romão, esse cara, né? Que eu realmente gosto de vocês, né? Eu sou esse cara, né? Eu realmente tenho carinho, tenho tesão, né? Com todo respeito, né? Cada um de vocês. Mas por a gente estar aqui, por a gente estar junto, por a gente curtir, por a gente trollar essa galera maluca aí da política, do bolsonarismo, etc., do tucanismo. O tucanismo não morreu, né? A gente não pode mais trollar os tucanos. Tá tudo morto. Né? Bom, mas eu não tô feliz hoje. Eu tô dando risada aqui, mas hoje é o dia do sangue no zóio total. Por quê? Porque então, só para vocês entenderem a narrativa do Conde, né? Porque o Conde é narrativo. O Conde, quem cai no Conde um dia assim, fala assim, pô, qual que é quem que é esse cara, meu? O que ele pensa que é? Então, daí você tem que conhecer o que eu era, o que eu fazia, né? Aos poucos, assim, aí você vai entendendo qual é que é o bagulho. E assim, você pegar minhas lives, então elas estão todas lá disponíveis no meu perfil do Facebook. Meu Facebook é aberto, é público. Bem-vindos, eu não posso mais aceitar amigos, mas vocês podem me seguir, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tamo junto, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta o pé de ninguém. Eu ia falar outra coisa, mas é melhor não. E assim, a cada, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, um mês, né? Uma vez por mês,
eu faço uma reflexão mais, sabe, mais estrutural, mais justamente também para produzir autocrítica, né? Para saber as besteiras que eu falei no passado, para saber as besteiras, porque a gente fala, não tem como escapar disso, até parece, né? Que eu vou ficar nesse mundinho asséptico aí da Globo News, achando que todo mundo é impecável. Não, não é isso. Se a gente não errar, a gente não acerta. A gente tem que arriscar, a gente tem que ir para cima, a gente tem que falar, né? Tem que enunciar, acima de tudo, produzir enunciado político, existencial, filosófico, para poder confrontar uma coisa que é extremamente grotesca e inacreditável. Eu acabei de postar uma mensagem agora no Facebook, é assim, a incredulidade de todos nós, diante de tudo isso, ainda é paralisante. É uma coisa infernal. Parece, então, que nós viramos espectadores de nós mesmos. É uma coisa infernal. O processo político foi suspenso. Claro que não, tá? Não foi suspenso, mas esse efeito, ele está em curso. E ele não é trivial de você derrotar esse efeito, tá? Então, estou fazendo a resenha inicial, daqui a pouco eu vou saudá-los todos aqui oficialmente para começar a nossa live, porque a nossa live começa assim, com sangue nos olhos e nervosa mesmo. Então, assim, se você perceber a sequência de lives que eu fiz durante esse ano todo aí de live, daqui a pouco a gente faz um ano de live, bolo, velhinha, a gente assopra aqui, faz tudo bonitinho, canta parabéns e tal. Mas você vai perceber que a cada é cíclico, né? Você vai, produz reflexão pontual, né, factual, diante dos fatos políticos de Brasília, do mundo. O que está acontecendo no Brasil? Você entra na dança da imprensa tradicional, entra na dança da imprensa progressista, aí, num dado momento, você percebe que tudo isso está girando em falso. Né? Eu acho que isso, no meu caso, tem muito a ver com a arte, com curtir, enfim, curtir a semiótica também, curtir a canção, e tem muito a ver com a apreciação estética, né? Os processos, eles se esgotam muito facilmente, né? Nós não temos mais um processo de estabilidade cognitiva no Brasil, política nem pensar, né? Nós estamos numa entropia, numa desorganização, num colapso total do universo político. Isso arrasta todo mundo, arrasta a produção de informação também, por que não? Tudo está arrastado, o poder judiciário está tutelado. O poder executivo tem um bando de monstro ali, que é o bolsonarismo. O poder legislativo é a nossa única chance, tá? Esse é um pouco o recado dessa live de hoje. Que pode ainda ter algum tipo de esperança, né, nesse nosso cenário, é o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional. Se não for pelo Congresso Nacional, nós não vamos movimentar nada. Ontem, o governo teve uma derrota humilhante. Humilhante. Ninguém repercutiu isso. Não foi manchete em lugar nenhum. O governo perdeu 357 a 58 votos, uma coisa assim, bastante humilhante, um recado muito forte para o governo, o que desencadeou um processo de suspensão de todos os acertos conchavos que estavam no horizonte. Deixa eu só ver como é que está, do Bolsonaro, do Onyx Lorenzoni, aquele arremedo de coordenador político de um governo, que não é respeitado por ninguém no Congresso. Ele é trollado lá, o cara é limitadíssimo, o Onyx Lorenzoni. Com todo respeito, né? Então, o governo já... Isso está claro em declarações de filiados ao DEM, MDB, o que restou do PSDB, lá do Senado, do Congresso. A gente percebe que ninguém tolera o Onyx Lorenzoni, não. Vão ali pedir o deles. Vão fazer a chantagem, a barganha tradicional, a lá Eduardo Cunha do passado. E o Onyx Lorenzoni provavelmente não vai dar conta disso, não. E ele tem um monte de esqueleto no armário. Quer dizer, todos esses caras, o presidente do Senado tem acho que 8 inquéritos contra ele. O nomeado pelo Bolsonaro para ser líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra, do MDB, tem 5 inquéritos contra ele. Quer dizer, é difícil. Tá? Bom, digamos que isso faz parte do jogo. Eu só quero complementar o primeiro raciocínio aqui. Então, o único espaço que nós vamos ter, nós, segmento democrático, trabalhadores, queremos um país para se viver, para se trabalhar, para se ganhar,
para se viver um pouquinho e seguir em frente? Segmento democrático? A gente não quer depenar o país, a gente não quer depredar placas, né? Placas de nomes de rua que homenageiam vereadoras assassinadas. Nós não queremos depredar placas de rua que homenageiam vereadoras assassinadas e botar num quadro e botar no nosso gabinete. Nós simplesmente queremos um país para todo mundo. Um país em que a diferença possa prevalecer, que a diversidade possa vicejar, que o debate político possa acontecer, que sonhos possam se darem na sociedade toda, que os garotos, que os meninos, que os adolescentes possam sonhar com o futuro. É isso que a gente quer. Então, nós precisamos estabelecer de novo isso no Brasil. Porque esse governo, que é a sequência do governo Temer piorada, muito piorada, está devastando o que restou. Tem vários detalhes aqui, o Brasil é grande, a estrutura de governança foi depenada como, enfim, passou... Temer e PSDB foi uma nuvem de gafanhoto na estrutura de governança brasileira. Sobrou... assim, só não devastou porque o Brasil não é um país eco, né? É um país muito grande, com muita gente competente, com muita gente que construiu realmente estruturas de governança sólida nos estados, nas prefeituras. Não é só serviço do PT. Tudo bem? Calma que eu vou entrar na pauta Lula livre, queridos. É justamente tudo isso. Lula livre é a senha para a gente entender e para a gente se promover o desenlace dessa situação histórica que amarra todos nós. Parece que impede o processo histórico de acontecer. Vou falar sobre isso. Tudo bem? Calma, fiquem tranquilos que a live é longa. Aqui é uma longa-metragem de live. Então, diante dessa cena de devastação generalizada, em que a própria notícia não funciona mais, o noticiário brasileiro parece uma máquina enguiçada. Sabe, máquina enguiçada que cai peça, né? Que não funciona direito, fica vibrando. Parece um calhambeque velho, né? Enguiçado. Não funciona. Gira em falso. E as pessoas vão lá e produzem artigos e reflexões e não sei o quê. E na verdade, tudo é um grande processo de paralisia generalizada. Tá certo? Então, eu faço parte dessa paralisia, me desculpem. Né? Faço parte, produzo notícia, edito, escrevo artigo, e só que eu tenho que exercer minha capacidade de autocrítica. Não está dando certo isso. Chega uma hora que a nossa paciência acaba. Que a gente precisa de outros protocolos para poder girar, botar de novo a máquina para funcionar. A máquina da mobilização popular e da democracia em curso, que nos resta. Então, acho que é o recado inicial, resenha inicial. Deixa eu entrar no YouTube aqui para ver vocês. Vocês estão chegando aqui. Pô, o YouTube já com muita gente. Galera, saudações a todos vocês. Marcos Santos aqui, pesquisa recém-concluída, mostra que começa a se cumprir a profecia de que vão desaparecer da face da terra os brasileiros que admitiram ter votado em Bolsonaro em 2018. Muito bom. Irreverência, nós precisamos de senso de humor, é uma coisa também que eu gosto de trabalhar aqui. Eu não disfarço as minhas timias, né? Eu não disfarço meus sentimentos. Acho que a gente está num momento diferente, não devo nada para ninguém, não sou empregado de nenhum conglomerado de comunicação que me amordaça, não. Tenho o meu canal no YouTube aqui, que eu falo, respeito, né? Enfim, respeito o bom senso para ser um pouco genérico, porque nós não temos mais parâmetros. Não tem mais parâmetro, né? O que a gente vê de violência no próprio YouTube, né? Que é produzida, gente falando, né? Gente falando uma coisa assim, uma coisa absurda. Não, eu tento fazer um debate político na medida do aceitável, para que seja degustado pelo máximo de pessoas possíveis, para a gente poder avançar minimamente, né? A gente acaba pegando a esquerda progressista, a esquerda tem tesão no debate. É falso a ideia de que a esquerda é totalitária. Não existe isso. Talvez processos internos de partidos aí é outra história. Mas eu estou falando do ponto de vista civilizatório, democrático da cena política como um todo, a esquerda quer mais conversar, porque ela se garante, ela bota fé no próprio taco e se garante no debate, na conversa. Por que o Bolsonaro fugiu do debate e a esquerda ficou ali? O Haddad ficou esperando, ele falou, querido, eu vou no hospital falar com você.
Eu vou onde você quiser. O Haddad falou isso na campanha. Mas cadê que o Bolsonaro queria? Por que não queria? Porque é covarde. Porque não tem conteúdo, não tem debate. Não gosta. Não gosta. Quem gosta disso é esquerda. Então, nós estamos no impasse. É um impasse generalizado, cognitivo, político, histórico. E tem dias que a gente cansa. E eu não faço a menor questão de disfarçar isso para vocês. Né? Hoje eu estou meio de saco cheio mesmo. Porque depois desse episódio bebiano, a gente se sente enganado. A gente acaba enganando. Nós mesmos nos enganamos. Acreditar que o bebiano vai ser um problema para o governo. Piada isso. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Isso é um processo de marketing do próprio governo. Sabe? O escândalo falso do bebiano, de que vai ameaçar, de que vai denunciar. Mentira! Não vai denunciar nada. Ontem, quando eu escutei o bebiano falando, me embrulhou o meu estômago e o meu cérebro junto. Um cara subserviente, que só fala, se dirige ao Bolsonaro, capitão, mas capitão, não sei o quê, o cara só fala isso. Uma vergonha. E aí você tem toda a cena do jornalismo tradicional e do próprio jornalismo progressista, levando a sério esse tipo de coisa. Levando a sério. Um vazamento daquela em que o Bolsonaro acaba todo bonitinho na fita. Bolsonaro parece que ensaiou. O Bolsonaro não sabe falar direito. Tá falando bem ali como? Como? Como que ele tá desembaraçado ali? Então, assim, sinceramente, eu vou realmente voltar, né? Volta para o quadrado, formula de novo, pensa de novo, mobiliza de novo, né? E ao mesmo tempo a gente vê esse show de horrores, né? Sérgio Moro, queridos, falar para vocês. Eu fiz um roteiro aqui, mas por enquanto eu não estou seguindo nada, eu estou seguindo o meu cérebro, tudo bem? Então, Sérgio Moro, ele, essa incoerência, essa coisa inacreditável dele, enquanto juiz, da Lava Jato, perseguidor inquisidor do Lula, Savonarola, né? Um grande assassino inquisidor da Idade Média, dizia que o crime de Caixa 2 é o pior dos crimes, dentro da corrupção é o mais grave de todos, para agora, no Ministério da Justiça, dizer que não, e o crime de Caixa 2 não é grave. Então, essa coerência que vocês... SIC, né? Essa coerência... Estou sendo irônico, tá? Tudo bem? Hello. Do Moro, que imperou na condenação do Lula. Texto que o senhor Sérgio Moro redigiu com toda aquela limitação que lhe é peculiar. Né? Alguém que não tem uma gota de coerência naquilo que diz. E que acelerou muito o seu caminho irresistível para a vala podre da história. Todo respeito, né? Depois de ver o Rodrigo Pilha falando que o Moro é um canalha, eu não gosto de entrar na questão pessoal, mas assim, na questão histórica eu entro. O Moro caminha a passos largos para mergulhar na vala da história. E se o Brasil continuar dopado e demorar um pouco mais para entender isso, o mundo já entendeu. O mundo já entendeu. Queridos, toda a cena da magistratura brasileira, séria, comprometida, que tem representação, que está embutida em entidades. Você tem aí a Comissão Arnes, presidida pelo Paulo Sérgio Pinheiro. Paulo Sérgio Pinheiro? Bom, posso ter me enganado aqui, porque é muita coisa na cabeça. Foi o professor da USP que tinha sido o coordenador da Comissão da Verdade. Acho que é Paulo Sérgio Pinheiro mesmo. E você tem o grupo Juristas pela Democracia, você tem mais um sem número você tem como é que é, um grupo religioso que cuida, que tem a ver com os carcereiros brasileiros,
uma coisa muito bonita, muito interessante. Oi, a Belinha apareceu aqui. Muito legal, que também manifestou repúdio. Eles nem criticam, é repúdio ao projeto anticrime do Sérgio Moro. É puro repúdio. Que o texto é pessimamente escrito. Quem falou isso foi o Haddad. Eu não tive acesso ao texto todo, mas eu tive acesso a pequenas partes do texto. Tá? E não é surpresa, porque o Moro é extremamente limitado. Né? O Breno Altman diz isso. O Breno Altman teve frente a frente com o Moro, foi interrogado pelo Moro. E se você quiser saber quem é o Moro, quem é o Sérgio Moro, é só assistir os interrogatórios dele que estão disponíveis no YouTube pelo site da Justiça. Você percebe uma das criaturas mais despreparadas do mundo para fazer um interrogatório, com pressupostos atrasados, com falta de conhecimento, com ideia fixa na cabeça, o que é pior ainda, né, para um juiz. Quer dizer, é o ó do Borogodó, tá certo? O Sérgio Moro. Bom, tá lá. Hoje saiu uma foto na rede social com a Damares, o Ricardo Rodrigues, ministro da Educação brasileira, e o Ernesto Araújo. Eles foram almoçar juntos. Aí o meme é assim, né? Já pensou o que eles conversaram nesse almoço? Veja, o perigo, o que me deixa indignado nesse momento, que renova a minha indignação, porque eu sempre tive indignado. Mas agora você tem um recalde de indignação diante da babaquice que é esse governo brasileiro. A putaria que é Bolsonaro e companhia. Então, renova a minha indignação diante dessa... Né, de um governo que não é crível, não é crível. Você percebe? Agora, não, e aí, por que eu fico mais indignado? Porque tudo isso pode estar num processo de normalização, de naturalização, que é justamente esse processo da notícia. A notícia, ela amortece a capacidade intelectiva, tá? A notícia, o noticiário tem um papel cognitivo que é muito forte. Ele pode desencadear processos, mas, ao mesmo tempo, ele também pode represar processos. E é assim que funciona a imprensa brasileira. Mesmo que a Globo seja inimiga do Bolsonaro, enfim, que ficou ali meio que explícito naquelas gravações fajutas e plantadas, né? Aquelas gravações do Bebiano, meu querido, está operando para o governo fazendo teatro. Eu não caio nessa, não. A história do Bebiano aí e tudo mais, ele está operandíssimo para o governo. A oposição cai, morde a isca, vai lá querer fazer o Bebiano falar. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Veja, as nossas energias... Se a imprensa for lá no Bebiano, perder o seu tempo para chamar ele para uma CPI e tudo mais, enquanto isso, o governo Bolsonaro vai operar com todas as outras coisas que estão ali na ordem do dia. Tá? E vai deixar uma lacuna do processo do embate real político, porque o Bebiano é fraudulento. Tudo bem? Eu caí nessa fraude. Eu estava lá naquela sem ter ainda lidado com o Bebiano em ação, né? Verbalmente falando, né? Não sabia que ele era uma pessoa tão desprovida. Quando a pessoa é desprovida de autoestima, uma pessoa é tão subserviente assim, não sobra nada. A pessoa puxa saco. Puxa-saco é o pior dos seres, querido. Eu prefiro um cara belicoso do que um cara puxa-saco perto de você, trabalhando com você. Tá. Então, esse processo foi desencadeado e, enfim, acho que a ficha deve cair nos próximos dias, né? Bebiano é atraso de vida. E deixa esse cara lá, deixa a justiça lá, ele vai ser protegido pela Polícia Federal, o Bolsonaro vai deixar ele bonitinho. Pode esquecer, não tem conflito nenhum entre Bebiano e Bolsonaro. São uma dupla infernal ainda. Certo? Isso é para o brasileiro, para você curtir, né?
mais uma sessão de tortura psicológica, de fake news na cabeça do brasileiro. Eles devem estar rindo muito da nossa cara. Devem estar rindo muito da nossa cara. Tá? Bom, deixa eu então, acelerar uma outra reflexão aqui. Tudo isso, a imprensa, o noticiário, ele causa um efeito de amortecimento de tudo isso. Né? A gente fica nessa novela diária, né? É uma overdose, né? O meu trabalho é só isso, né? Meu trabalho, quer dizer, em grande medida, é cobrir a imprensa, coeditar, produzir textos. Então, é uma coisa que desgasta bastante também a nossa percepção. Então, até peço desculpa para você se eu pareço assim um pouco mais, né? Um pouco mais afetado por esse noticiário do que você está curtindo aí. Mas acho que a minha função nesse pé da situação brasileira é dividir essa angústia com vocês. Então, o noticiário ele leva para uma normalização. Ele leva, por exemplo, quando era o PT, que era o governo, ele levava para uma desestabilização. Uma desestabilização da cena pública. Todo mundo. Por quê? Porque são contrários em ação, né? O PT, os governos democráticos do Lula e Dilma do PT, eles produziam estabilidade, eles respeitavam a democracia, eles faziam seminários, congressos para tomar decisões e votar pautas importantes para o país, né? Eles negociavam de maneira transparente com as instituições, com o próprio STF, para alguma questão que estava em pauta ali no STF, naquele momento de governo Lula, de governo Dilma, davam independência para os poderes, davam independência para a Polícia Federal, e aí o que você tinha no país? Você tinha um ciclo virtuoso de governança. Ou seja, você tinha também estabilidade e liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação. A imprensa não era tutelada por ninguém, você não tinha pressão de nenhum lado. Né? Você tinha a pressão contrária da imprensa para o governo Lula e para os governos do PT. Por quê? Porque os governos do PT não queriam dar toda a receita da SECOM para a imprensa tradicional, para a Globo, para a Folha, para a Veja. Ela queria distribuir isso um pouco para toda a cena da profusão de informação no país, dentro dessa própria revolução que é a cena digital brasileira. Então anunciava um pouquinho, mas era muito pouquinho. Entendeu? Tinha um anúncio michuruca da Caixa Econômica aí que tava em alguns blogs progressistas. Era uma miséria, uma merreca. Era quase que, basicamente, uma coisa simbólica, institucional, para pagar a conta de luz do blog. Entendeu? Mas mesmo assim, a imprensa tradicional não perdoou. E foi para jugular dos pequenos blogs, dos pequenos sites, que tentavam fazer notícia independente, informação independente. E quando o golpe se concretizou, o Temer, acho que foi no dia seguinte, ele desrespeitou todos os contratos e tirou todos os anúncios que tinha da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, em blogs e de outras instituições do governo, de outros, enfim, órgãos e estatais do governo, nos blogs progressistas brasileiros. Tá? Rádios também comunitárias perderam tudo, porque isso era uma política do governo Lula, era a política do governo Dilma, os governos do PT democráticos, de pulverizar a receita, de dividir o bolo, basicamente. Você divide o bolo da receita que é dedicada para publicidade, para anunciar nos veículos de comunicação. Tá certo? Bom, deixa eu retomar o meu roteiro. Então, assim, obrigado a todo mundo que está chegando aqui. Quero agradecer a todos vocês. A minha live é um pouco brainstorm, eu não consigo fazer muita interação durante a live, mas depois eu tento ler todos os comentários de vocês, tá? Eu curto muito. Conde, Renato Andretti, estou com labirintite cultural política humana, não consigo ficar em pé. Acho que eu tenho labirintite também, né? Acho que a minha labirintite também é política, viu, Renato? É uma coisa infernal, né? Boa noite, Conde querido, sou Fátima Marques, moro em Maceió, mas sou pernambucana de Garanhuns. Assim como você, sou fã do Lula. Tive o privilégio de ir a Cuba no mesmo voo que Lula em abril de 1990. Um beijo para você, WFCC 14. Vamos lá.
Estão saudando todos vocês aqui. Deixa eu tomar um golinho de água. Cadê meu coraçãozinho? Cadê o coraçãozinho do Conde? Chegando na metade da live, nem comecei ainda. Todas as lives do Conde é assim. Quando eu termino, eu não tinha nem começado ainda. Vamos lá. Quero ler, né? Eu fui escrevendo o roteiro da live e saiu um artigo, né? Provavelmente eu vou publicar amanhã esse artigo, né? O noticiário parece uma máquina. O Brasil virou espectador de si mesmo. Ele fica assistindo. A gente fica curtindo tudo isso, né? Assistindo o Brasil ser destruído pela TV, pela internet. A gente fica lá, né? É um grande espetáculo, né? É que nem ver um vulcão, né? Uma tsunami. É mais ou menos isso. É um horror social, uma catástrofe. Você fica lá olhando, né? Você fica ali fascinado com o que estão fazendo com o Brasil. É ou não é verdade? Gente, claro que a gente sim fica indignado, mas a paralisia do brasileiro. Claro, você tem a CUT, você tem movimentos sindicais que estão nas ruas hoje contra a reforma da Previdência. Vou falar disso mais no final da live. Não me deixem esquecer. Tem coisas que lembram um pouco um processo histórico-político em curso. Mas hoje me bateu essa percepção da paralisia generalizada. Então você fica lá assistindo. E aí eu vou falar disso para vocês, evidentemente, né? O Bob Esponja aqui em pânico, né? Parece que está todo mundo ali, sabe? Vê o áudio do Bebiano e fica ali, que horror e tal. E aí vai e come alguma coisa, né? Fica aquela coisa, sabe? Não é sentir na pele realmente o que está acontecendo com o Brasil. E isso tudo com o Lula preso. Né? Tudo isso com o Lula preso. O nosso maior inspirador, líder político, presidente da história. Só isso. Um cara absolutamente singular, preso naquelas condições. E nós assistindo isso. Acho que não dá mais para fazer isso. Tá? Não dá mais para fazer isso. Bom, então a história está enguiçada. A gente assiste como espectadores o desfile de monstruosidade gerencial de Bolsonaro. E aí, nesse meio tempo, as coisas vão se normalizando, se naturalizando. Eu vi o Bolsonaro daqui a pouco, ele está sendo domesticado por Brasília. Não pense que o Bolsonaro vai ficar babando selvagem como ele foi na campanha. Ele pode entrar num processo de mutação. Ele, os filhos. Pior do que isso, nós estamos vendo os militares tomando conta do governo. O Haiti é aqui, querido. O Haiti, aquela música, se hoje tivesse o meu som bom para fazer, eu ia tocar essa música para vocês. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casar de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos. A segunda parte do Haiti é sensacional, né? Agora não vou lembrar. Agora não vou lembrar. Mas, veja, o Haiti é aqui. É muito irônico isso, né? A música do Caetano e do Gil. É hora de conversar com o Caetano e Gil. Quem sabe o Caetano ou o Gil não me dão uma entrevista aí nas próximas semanas. Vou tentar entrar em contato com a assessoria deles, porque você tem no Palácio do Planalto, tem 4 ministros que habitam o Palácio do Planalto. Só tem um civil, o Onyx Lorenzoni. Os outros 3 são militares. A saída do Bebiano agora transformou o Palácio do Planalto no ninho militar. E todos os 3 foram comandantes das tropas de paz no Haiti. Né? Por isso o Haiti é aqui. Né? Literalmente. Nós conseguimos a proeza de ter 3 generais no Palácio do Planalto, junto com o capitão do inferno, que é o Bolsonaro. Mas Conde, não era legal a missão de paz no Haiti? Maravilhosa. O Brasil, brasileiro, inclusive os haitianos, aprenderam a falar português. Missão na época que o Brasil tinha democracia. Evidentemente, quando o Brasil tinha democracia, as Forças Armadas brasileiras
eram referência no mundo todo. Hoje elas são referência negativa. Naquele momento, nas forças de paz no Haiti, que foram 14 anos de forças de paz no Haiti, o Brasil foi extremamente... Foi uma coisa linda aquilo lá. Porque as forças brasileiras... Veja, quando o Brasil é um país democrático, gente. É lindo isso a gente pensar no Brasil, quando o Brasil era democrático. O mundo ficava admirado, os haitianos ficaram... A ONU ficou admirada com a performance do exército brasileiro no Haiti. Um exército que era humano, que sabia tratar a população diferentemente quando vai para o Rio de Janeiro. Diferentemente quando age sob os auspícios de um governo golpista, do Temer, oportunista e golpista, aí tudo desanda, aí tudo vira violência, aí tudo vira desorganização. Agora, quando você tem um governo democrático, é a mesma coisa o STF. Você tem um governo democrático, o STF opera dentro de uma certa normalidade, até o Poder Judiciário opera também dentro de uma certa normalidade. A gente pensar isso, os governos democráticos, porque você tinha democracia. É muito forte isso. Será que vocês entenderam? Será que o Brasil já entendeu? Quando você tem um presidente golpista, nada mais importa. Você pode fraudar, roubar, fazer o que você quiser. O Brasil virou, com Temer e PSDB, um país de golpe. Foi a senha para a explosão de violência, para a volta de doenças do século XIX, para o sucateamento de um dos maiores programas de vacinação do mundo, que é o programa brasileiro, para o sucateamento do SUS, que também era um dos maiores sistemas únicos de saúde do mundo público. Uma das coisas inéditas do Brasil, grande vitória da sociedade brasileira inteira, não é só do PT. Vitória da sociedade democrática brasileira. É isso que a gente tem que se dar conta. A sociedade democrática brasileira, cadê? Onde que está? Que construiu tanta coisa boa no Brasil. A gente vai ficar fazendo exceção de alto flagelo com o povo brasileiro. Ah, o povo é burro, o povo não faz nada, o povo está parado. Não, sociedade brasileira democrática construiu uma porção de coisa boa. Não precisa falar só do PT. Então, a Sueli Gonçalves está falando que o STF acabou. Acabou. Por quê? Porque a gente ainda está em processo de golpe, porque vai falar que o Bolsonaro é um governo legítimo. Aqui, ó, não é legítimo, não. Tá? Foi-se, foi-se, não a foice, né? O martelo e a foice. Foi-se do verbo ir, né? Foi-se a percepção de que o governo, de que você tinha a parcela da população consciente para votar no Bolsonaro. Não, aquilo foi fraudulento, processo fraudulento, medonho, né? E que viceja ainda hoje, com a operação do exército digital aí do senhor Carlos Bolsonaro, o menino prodígio aí, que praticamente dá as cartas para o governo. Então, esse processo se naturalizando e o Lula preso. Na verdade, tem uma coisa irônica acontecendo nesse momento muito forte. Deixa eu falar para vocês aqui, tentar me expressar aqui da melhor maneira possível, porque é uma coisa muito forte, né? Deixa eu ver o YouTube aqui. Galera comentando aqui, é muita desesperança, muito desamparo. Sandra Albernaz falando isso, somos brasileiros. JB Faria, Lula inocente para presidente, Cristiane Ramos, Simbro, ok, concordo, noticiário, muita coisa, não consigo ler tudo porque é muito vertigem, mas continuem escrevendo. De repente eu faço, porque hoje é um dia terrível para mim, tá? A coisa está muito forte na minha cabeça, as coisas que estão acontecendo no Brasil. Uma coisa que certamente a história já está... A história funciona a revelia do nosso desejo. Aparentemente, ela tá ainda suspensa no Brasil. Ela tem que funcionar. Por que eu acredito que o Congresso, que o Legislativo, é a única saída que nós temos para restaurar a democracia brasileira? Em primeiro lugar, porque são muitos congressistas. Você tem heterogeneidade ali. Você tem bancada da bala, da Bíblia, do boi, mas você tem bancada do PT, você tem bancada do PCdoB, tem bancada do PSOL, que se vestiu de laranja hoje ali para receber o Bolsonaro no Congresso, foi muito legal. Então, você tem vida no Congresso. É bom a gente não esquecer disso, tá? É bom a gente não fulanizar o processo político, que é a única chance que a gente tem.
Ou então, como eu disse em outras lives, é o seguinte, pega uma metralhadora e vai para Brasília. Né? Se você deixar de depositar pelo menos um quinhãozinho de esperança no Congresso Nacional nesse momento, pega uma metralhadora e faz a revolução, porque senão não tem jeito, querido. Vai ficar espectador. Aí você vai ficar espectador, olhando o Brasil morrer. Você e seus descendentes, teus filhos, é isso que você vai fazer? Não, não é isso que eu vou fazer. Também não vou fugir para o Uruguai, nem para a Argentina, nem para o México, né? Nasci no Brasil, eu faço questão de continuar aqui irritando todo mundo, né? Quando o Brasil voltar a ser uma democracia, aí eu saio do Brasil para trollar os outros países aí. Mas agora não. Agora o Brasil precisa de mim. Precisa de todos nós. Veja, o que está acontecendo com o Lula nesse processo todo? O Lula preso, com o Brasil todo derretido assim, poder judiciário tutelado, o governo Bolsonaro um governo de pessoas infames, processo que está absolutamente consagrado na cena do comentário internacional, se não no Brasil ainda, porque a imprensa brasileira tem muito rabo preso, mas a imprensa brasileira também não aguenta mais, né? Ter de lidar, os editoriais da Folha, do Estadão, desses últimos dias aí, com o processo bebiano, foram todos, que eu digo, cai no vazio porque a gente está num processo de blefe. Bolsonaro é fake. Os processos de demissão de ministro também são fakes. A única coisa que não vai ser fake totalmente vai ser o processo político no Congresso Nacional. Mas voltando ao raciocínio, o Lula preso, na verdade, ele tá proscrito do processo político de uma certa maneira, do jeito que ele merecia, do jeito que ele deveria estar, né? Atuante, muito atuante. Ele está fora desse processo, proibido até de dar entrevista, que é uma coisa absurda, porque todos os presos mais perigosos deram entrevista para o Fantástico, enfim, para a Record, e ninguém está comentando isso, né? É porque eles têm medo do Lula realmente. Mas, vejam vocês, você tem essa história que está paralisada aqui no Brasil, você tem vários níveis, né? E você tem uma história que ela tá distante, ela está esperando, né? Que é aquela que demanda, né, décadas para se estabelecer. Não podemos falar muito nela, porque senão as pessoas falam assim, história não paga as contas, né? A história não põe comida na mesa. Beleza. Só que assim, vou pedir licença poética e dizer um processo histórico que está em curso nesse momento, que dá para a gente enxergar se a gente tiver a mínima conexão com os processos históricos, né? O Lula preso, ele está blindado desse nojo que tomou conta do Brasil de corrupção. É o contrário, tá? É exatamente o contrário. Quer dizer, um político consagrado, que saiu consagrado do governo, ficou 8 anos, promoveu democracia e estabilidade, foi elogiado no mundo inteiro, é um possível indicado Prêmio Nobel da Paz, continua gerando comoção e admiração no mundo inteiro justamente nesse momento, porque está preso de uma maneira arbitrária no Brasil. Tá? E o que a história vai ler desse processo? Está quase completando um ano dentro da prisão política. O que a história vai ler desse processo? O Lula, na verdade, ele está protegido desse processo político. Porque se ele estivesse aqui fora, eu não sei se é garantido que o Brasil estaria totalmente diferente. Ele poderia ser impregnado de todo esse processo político apodrecido do Brasil. Afastado, quer dizer, de uma certa maneira, o Poder Judiciário tutelado brasileiro presta um favor para o Lula histórico. Claro que você tem a dor da família, do Lula e tudo mais, mas você acha que o Lula está esquentando muito a cabeça para isso? O Lula é forte, meu querido. O Lula não pensa igual a você, o Lula não pensa igual a mim. Ele é uma força da natureza. É uma coisa que extrapola a nossa vã filosofia e humanidade. Todo mundo que visita o Lula sai de lá assim, cara, que porra é essa, meu? Entendeu? Todo mundo que vai lá. Ô, Lula, você podia... Quero visitar você, hein, cara? Eu podia, né? Podia dar um jeito aí, dar um abraço em você, falar uns palavrões aí, que só a gente pode falar, entendeu? Pô,
Vamos ver essa onda aí. Eu vou para Curitiba, quero estar perto de você. Nas próximas semanas aí, estou agitando isso. Mas, pô, precisava te dar um abraço, hein? Vamos ver isso com carinho. Vamos ver isso com carinho. Não vou fazer direito agora, porque senão vai demorar muito, Lula. Vou fazer 5 anos de direito, posso fazer um curso à distância aqui para virar seu advogado, né? Faço 5 anos de direito, curso à distância, né? O que mais? Daí eu presto para a OAB, me torno advogado e você me nomeia advogado, eu vou visitar você todo dia. Mas não, vamos, você vai sair antes disso, tá? Vai sair antes disso. Esses dias me perguntaram assim, ô Conde, por que você não visita o Lula? Eu falei, como se fosse fácil, né? É o cara mais... é a maior fila de gente querendo visitar o Lula no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Como é que eu, mero mortal, né, youtuber, vou visitar o Lula? Não vou conseguir visitar o Lula, mas a gente está aqui junto, espiritualmente, tá? Mas eu estou dizendo isso também porque ele está forte, talvez ele esteja forte sentindo isso. Quer dizer, de uma certa maneira, ele está protegido. Esse processo político de Brasília é totalmente apodrecido, é uma lama tóxica. Brasília está tomada por lama tóxica, por generais tóxicos, generais de pijama da reserva, que dominam hoje o governo todo, 46 militares. Nem na ditadura militar você tinha tanto militar no governo. Então, e a violência explodindo no Brasil. O Aloysio Nunes pediu demissão do governo Dória. Ninguém lembra do Dória, né? O último remanescente do PSDB, né? O último dos tucanos. O último dos tucanos. Ninguém lembra do Dória. Aquele outro carinha lá do Paraná foi preso também. Tucano, o Azeredo está preso. Você tem os tucanos indo para cadeia. Tem os tucanos indo para cadeia. Para a Polícia Federal, o Bolsonaro não é bobo, né? Pode ser tonto, mas não é bobo. O Bolsonaro tá fazendo Moro, fala, Moro, né? Mexe esse negócio aí, né? Você é o cara do Lava Jato, liga lá pro Dallagnol, liga lá, entendeu? Vamos fazer uma operação aí, tudo mais, né? Ad infinitum, tudo. Vai pegar esses caras para tirar a agenda da notícia, porque o Brasil tá funcionando à base da notícia, à base do noticiário. O Bolsonaro não gosta da Globo, não gosta da Folha, mas ele ama o noticiário brasileiro. É o noticiário brasileiro que dá a capacidade dele ficar ali camuflado no meio de tudo isso, a percepção do brasileiro, que fica lá na expectativa, olhando a Globo News, olhando a Folha, e olhando a internet também, olhando a minha live. Né? A minha live, você vê a minha live e esquece que tem uma outra coisa que nós temos de fazer. Todos nós. Parar de sermos espectadores do processo. Não podemos mais ser espectadores. Claro que cada um na sua, eu acho que a minha contribuição tem esse viés, que é um viés da análise, que é um viés do chamamento, acho que cada um no seu quadrado, né? Mas o processo tem que ser generalizado, o processo popular. E assim, para finalizar essa resenhinha aqui, segunda parte da live, sem rua não vai rolar. É preciso ter rua. Deixa eu só voltar no Lula, que é o seguinte, quer dizer, o Lula lá preso, ele está blindado. É o cara que não foi tocado por essa onda de lama que devastou a política e a democracia brasileira. Ele é vítima disso. Está consagrado como vítima por todos nós brasileiros. Você tem remanescentes ainda do bolsonarismo que não topam, ficam falando Lula ladrão, aí, tudo mais. Até o papagaio fala o ladrão lá desses caras aí. Mas, veja, aquela máxima de que a verdade prevalece, que o Lula diz também isso, né? Ela é incontornável. É incontornável, né? A gente percebe que o Moro já vai se destruindo com as incoerências dele, quer dizer, vai caindo em contradição. Muita gente da própria direita brasileira falando, puta, eu fui confiar nesse cara, olhando para o Sérgio Moro, Ministério da Justiça do Bolsonaro. É difícil. Então o Lula fica blindado. Ele está numa posição, queridos, o cara, você sabe que o Lula tem sorte, né? Todo mundo diz que o Lula é virado para a Lua, né? O cara tem sorte. Ele continua tendo sorte. Tá? É difícil, é diferente, mas a minha leitura é essa. Deixa eu avançar um pouco mais. Não sei se vocês sacaram o meu raciocínio, mas eu quis dividir isso com vocês. Acho que é pelo menos importante. Posso estar errado,
né, no mundo do comentário, no mundo da própria produção acadêmica, não é doutrinamento. Aqui é argumentação. Argumentação. Não tenho culpa se a minha argumentação é muito dotada de autoestima, porque realmente é muito assertiva. As pessoas reclamam, né? Putz, tem certeza de tudo que você fala? Querido, não é isso. O meu tom, eu tenho que defender o que eu falo. Eu não vou falar inseguro, que nem esse governo todo aí que só fala as coisas de maneira insegura. Eu vou falar com segurança. Mas se você tiver uma tese melhor, que combata, né, e que a gente vai para o campo do debate público, a gente debate numa boa tudo isso. E eu não tenho o menor problema de me retratar com alguma questão. Mas a percepção que eu tenho com relação ao Lula é essa. Está blindado. E a história vai dizer que ele foi vítima de todo esse processo. E nesse momento ele está preservado, digamos assim. Até pela ausência, por não participar dessa podridão, né? Ele vai se construindo uma, enfim, uma presença política mais forte, mais inatingível ainda do que todos esses próceres aí da ditadura fascista militar do senhor Jair Bolsonaro. Deixa eu ver se eu consigo falar mais alguma coisa do meu roteiro, porque eu quero falar de outra coisa, eu quero falar do Bernie Sanders nos Estados Unidos e trazer uma reflexão um pouco diferente para vocês aí, para a gente fechar essa live. Bom, tem a contradição do Moro, e aí tinha todo um processo de bolsonarismo, de pseudopolitização, mas eu vou deixar isso para colocar no meu artigo amanhã, né? Eu subo no meu artigo. Tem uma coisa muito triste, as pessoas pedindo para eu falar, que é o fechamento da Ford. Quer dizer, olha isso. Olha isso. Ford de São Bernardo do Campo anunciou que vai fechar as portas. Vocês viram isso? 3 mil empregados. Indiretamente, 27 mil, segundo os sindicatos. Tá? Veja, Ford de São Bernardo do Campo é histórica. Toda a notícia sobre a Ford, procure na internet para vocês verem. Coloca lá Ford, São Bernardo do Campo, vai aparecer tudo, né? Fechamento da Ford. Ela faz parte da história brasileira. Há 100 anos, foi a primeira fábrica autorizada pela Ford dos Estados Unidos para montar, para ser colocada no Brasil. 100 anos, né? Não sei o ano de fundação da Ford de São Bernardo do Campo, mas eles produziam aquele carro Galaxy, aquele grandão, que bebia gasolina pra caramba, né? Foi o primeiro carro produzido no Brasil pela Ford. Então, muita história ali. Participou das greves de 78. O Lula estava ali em todo esse processo ali do ABC. É uma fábrica histórica e vai fechar a porta. E ninguém vai mover um músculo. Tá? O Brasil devastado por Michel Temer. Por que a Ford vai ficar aqui? Então, eles vão deixar de produzir caminhão. A empresa de São Bernardo do Campo produzia caminhão. E 4 carros de passeio, um deles o Fiesta. E aí? O sindicato não consegue nem comentar o que vai acontecer. Né? Parece que eles vão gastar 360 milhões de dólares com os direitos dos empregados que vão ser mandados embora. A operação total de fechamento é de mais de R$1 bilhão. E aí? Bom, veja a diferença, né? Nos governos democráticos Lula e Dilma, as montadoras brigavam para construir planta de fábrica no Brasil. Os estados brigavam para receber as plantas das fábricas. Você tinha construção de fábrica. E a briga dos estados para ter a Ford, para ter a GM. Você teve um problema, a Bahia brigou com o Rio Grande do Sul, me lembro dessa história. Acho que o Rio Grande do Sul, não, a Bahia ganhou, né? Uma fábrica, não me lembro se foi da Ford. E você tem,
Isso na imprensa naquela época era considerado um problema, né? A Bahia brigar com o Rio Grande do Sul pela Ford. Era desgaste para o governo. Quer dizer, o Brasil bombando economicamente, gerando emprego assim, pô, a dar com pau, velho. E era um problema, né? Era o desgaste. Era Ford, Sandra Bitelo tá me falando aqui. Era Ford, né? Que foi para Salvador? Salvador não, acho que foi outra cidade, né? Interior da Bahia. Alguém puder me ajudar? Veja só. E hoje, assim, fecha. E você não tem manchete na Folha de São Paulo disso. Você tem nos sites progressistas. Rede Brasil Atual, Brasil de Fato, Jornalistas Livres, Mídia Ninja, enfim, toda a blogosfera, DCM, 247, GGN. Você tem essas notícias. Bom, tem a reforma da Previdência também. Eu falei que hoje a live ia ser um pouco mais estrutural, né? Então, mas a Ford é Camaçari, né? Ah, não, desculpa. É isso mesmo? Foi Camaçari que a Ford foi para a Bahia? Teve a Renault também. Então, você teve aquele processo do governo Lula e Dilma, o Brasil estava incendiado, aquecido economicamente. Por isso que você conseguia, com tudo isso, avançar na educação. Por isso que você conseguia conter os processos de violência naturais do país. Por isso que você conseguia ter avanços em todos os indicadores de civilização. Mortalidade infantil, longevidade. Daqui a pouco sai o dado da longevidade aí. Daqui a pouco o brasileiro vai estar morrendo mais cedo. Esse é um dado absolutamente consolidado do mundo inteiro. As pessoas vivem mais todos os anos. Só em países assim conflagrados de guerra, Síria, Haiti, né, com esses desastres naturais, que você tem alguma regressão na questão do avanço da qualidade de vida. E aí eu emendo. Então você vê a diferença? Você vê que nós éramos felizes e sabíamos, né? Nós éramos felizes e sabíamos. O Brasil bombando. Quer dizer, como é que a imprensa, a próprio jornalismo ganhava muito mais com isso. Mesmo com o governo democratizando a verba publicitária, o Brasil era grande, você tinha empresas, você tinha empresários fortes aqui no Brasil, e de repente esse pessoal entrou em colapso e se voltaram contra o maior governo, o maior processo democrático que o país já viu. Né? Então, muita saudade do Lula, realmente. E aí eu quero falar do Bernie Sanders, só para terminar. Isso também vai dar outro artigo, e que é muito importante, que tem a ver com a questão da expectativa de vida. Né? Queridos, Bernie Sanders tem 77 anos e ele se apresentou para ser candidato ao governo dos Estados Unidos aí. O Trump está no bico do corvo. E o Bernie Sanders, muito popular, político mais popular dos Estados Unidos, vai voltar para o Partido Democrata e vai, muito provavelmente, conquistar o direito de ser candidato à presidência dos Estados Unidos. 77 anos. Em 2020, ele vai ter 78, né? 78. E aí você pode perguntar assim, pô, o Bernie Sanders não tá velho para ser candidato a presidente dos Estados Unidos? Eu vou responder para você. Não, cara pálida. Não está. O mundo mudou de uns tempos para cá, né? Sempre muda. No século XIX, 40 anos era velho. Se eu tivesse no século XIX, eu estaria já morrendo. Né? Isso foi mudando. Aí nos anos 20 e 30, passou para 60 anos e tal, expectativa de vida, né? Aquela coisa. Nos anos 70, um pouco mais, né? O Brasil sempre atrasado, mas com os governos Lula e Dilma evoluiu bastante também no avanço da expectativa de vida, ainda com as heterogeneidades características do país, que você tem aqui no eixo São Paulo, você tem expectativa maior de vida, você tem no Nordeste aí ainda alguns rincões em que a expectativa de vida não é tão alta, mas mesmo assim todas evoluíram no Brasil. E de maneira global também. Isso significa que nos anos 80, costumava-se dizer assim que se atingia o ápice intelectual, né, aos 60 anos. Né? 60 anos é a idade mais profícua, vamos dizer assim, do ser humano para produzir as suas teses e tudo mais. Não fisicamente, o cara não vai correr 100 metros rasos com 60 anos, se bem que
tem muita gente que tem essa coisa, né? O cara com 60 anos, o cara joga bola, né? Futebol e etc. Mas de lá para cá, esse processo mudou, tá? Então, assim, o auge intelectual hoje de um ser humano, de um indivíduo, de um sujeito, é 75 anos, 80 anos. O cara está na plenitude da tua lucidez, né? Se ele se cuidou, se ele se cuida, se ele... Ó, para vocês terem uma ideia, todos os maiores astros de rock, todos os grandes, né? Mick Jagger, quem mais? Paul McCartney. Paul McCartney tá com quase 80 anos, cara. O cara tá fazendo show aí. O Mick Jagger pula no palco que nem uma pulga, né? Que nem uma lagartixa, né? O Mick Jagger, né? O cara tá aí. Todo mundo arrebentando. Atores de Hollywood também com 80 anos, 70 anos. O Harrison Ford, quase 80 anos. O Clint Eastwood. Já viram o Clint Eastwood? A produtividade do cara. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que nessa cena toda, o Lula é um moleque. Entendeu? O Lula é um molequinho. Molequinho, o cara é ninja. O Lula não é. O Lula é ninja, cara. O cara tá com 73 anos. Tá jogando bola com o Mano Brown. Começo do ano lá em Guararema. Chico Buarque. Deu um drible no Chico Buarque lá. Vou na perna no Chico. Chico Buarque também. Chico Buarque, 74 anos. É mais velho que o Lula. Roger Waters, acho que não tem tudo isso. O Roger Waters, acho que não tem 70 ainda. Mas o Caetano Veloso tem 70, acho que tem 74. Gilberto Gil, 77. É o auge da existência. O Lula nem chegou ainda. E aí eu quero falar para vocês o seguinte. Quer dizer, o moleque, o Lula, tem lenha para queimar. Tem lenha para queimar. O cara vai, ele não vai entregar os pontos de jeito nenhum, até porque ele tem uma pegada que, assim, a depressão olha para o Lula e sai correndo de medo, tá? Aí eu quero fechar, concluir essa live mais estrutural de hoje, com relação a toda a saturação do noticiário brasileiro, e deixar a seguinte mensagem, quer dizer, nossa esperança é no Congresso, nossa esperança é Lula livre, não vai ter Lula livre sem rua, fortemente, nós temos que voltar para a rua. 2019 tem de ser um ano de manifestação popular intensa, incessante, a revelia de tudo que você imaginar, de toda a perseguição que o Poder Judiciário brasileiro promove contra os movimentos populares nesse momento, né? Está todo mundo ameaçado, negros, mulheres, todos nós, trabalhadores, adolescentes, indígenas, o Brasil inteiro está ameaçado. E o Lula é o cara que vai trazer a iluminação para a gente poder produzir essa resistência aqui fora. Essa resistência seguida de ação. Beleza? Então eu quero deixar esse recado para vocês. O Lula é muito novo, cara. Ninguém pensa. Velho porra, que nem sei quem que tá na cena. Assim, engraçado porque você tem uma discrepância também, vocês sabem disso, a idade intelectual e a idade física, né? A idade mental e a idade física. Né? O Bolsonaro, por exemplo, a idade mental dele, sei lá, eu não quero nem desrespeitar os idosos e dizer alguma coisa do Bolsonaro nesse sentido, mas não é a idade que vai ditar o que você é capaz ou não capaz de fazer. É a sua disposição espiritual e intelectual. E nesse sentido, o Lula, ele só está começando, queridos. O Luiz Inácio Lula da Silva, meu amigo, só está começando. É que nem essa live, assim, né? Parece que está acabando, mas eu só estou começando. Um beijo para todos vocês e até a próxima live do Conde.